Planejamento. Planejamento é a função administrativa que estabelece os objetivos organizacionais e os caminhos necessários para alcançá-los. Trata-se de um processo sistemático que busca antecipar o futuro e estruturar ações para minimizar incertezas, aumentando a probabilidade de sucesso. O planejamento é fundamental para a coordenação, organização e execução eficaz das atividades empresariais. Conceito de planejamento. O planejamento é o processo de decisão sobre o que fazer, como fazer e quando fazer, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficiente para atingir as metas organizacionais. Ele é o ponto de partida de todas as outras funções administrativas. Características principais do planejamento. Futuro. O planejamento lida com cenários e eventos que ainda irão acontecer. Objetividade. É voltado para a definição clara de metas e objetivos. Flexibilidade. Deve ser ajustável para se adaptar a mudanças inesperadas. Continuidade. É um processo contínuo, sendo revisado e atualizado regularmente. Racionalidade. Baseia-se em análise e lógica para tomar decisões. Níveis de planejamento. Planejamento estratégico. Abrangência, toda a organização. Prazo, longo prazo. Objetivo. Estabelecer a missão, visão, objetivos gerais e estratégias globais da organização. Características. Envolve a análise do ambiente externo e interno, lida com incertezas e orienta a organização para o futuro. Responsável. Alta administração. Exemplo: expansão para novos mercados ou definição de estratégias de posicionamento competitivo. Planejamento tático. Abrangência, departamentos ou áreas específicas. Prazo, médio prazo. Objetivo. Traduzir os objetivos estratégicos em metas específicas para setores ou unidades. Características. Coordena os recursos e atividades dentro das áreas da organização. Responsável. Gestores intermediários. Exemplo: implementação de um novo sistema em um setor específico ou metas de vendas regionais. Planejamento operacional. Abrangência, atividades e tarefas específicas. Prazo, curto prazo. Objetivo: detalhar ações práticas e rotinas para execução imediata. Características: voltado para a eficiência na execução e no alcance de resultados concretos. Responsável: supervisores e equipes operacionais. Exemplo: elaboração de cronogramas diários ou execução de uma campanha publicitária. Benefícios do planejamento: aumento do foco, direciona os esforços organizacionais para os objetivos estabelecidos. Melhoria na coordenação, alinha as ações entre diferentes setores e colaboradores. Maior controle, permite monitorar os resultados em relação às metas. Flexibilidade, facilita ajustes e respostas a mudanças no ambiente externo ou interno. Otimização de recursos, assegura o uso eficiente de recursos financeiros, humanos e materiais. Redução de incertezas, proporciona previsibilidade e segurança nas decisões. Ferramentas do planejamento. Análise SWOT, avalia forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, combinando o ambiente interno, forças e fraquezas, e o externo, oportunidades e ameaças, para identificar estratégias. Matriz BCG, classifica os produtos ou serviços em quadrantes, estrelas, vacas leiteiras, abacaxis e pontos de interrogação, com base no crescimento do mercado e na participação relativa. Matriz Ansoff define estratégias de crescimento organizacional como penetração de mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado e diversificação. OKRS, Objetivos e Resultados-Chave, estabelece metas claras com indicadores mensuráveis para acompanhamento. Processo de planejamento, definição de objetivos, determinar o que a organização deseja alcançar. Análise do ambiente, identificar fatores internos e externos que impactam os objetivos. Formulação de estratégias, definir os caminhos para alcançar os objetivos. Definição de planos de ação, detalhar as tarefas, prazos e responsáveis por cada ação. Implementação, executar os planos conforme estabelecido. Monitoramento e avaliação, acompanhar os resultados, ajustar e corrigir ações se necessário. O planejamento em qualquer nível é indispensável para o sucesso organizacional, pois orienta as ações, reduz riscos e promove uma visão clara de onde a organização está e onde pretende chegar. Questões 20 em 10 sobre planejamento.
Questão 1. O planejamento estratégico é elaborado pela alta administração e busca adaptar a organização ao ambiente externo. Resposta: certo. Comentário: o planejamento estratégico foca no alinhamento da organização com as condições externas e estabelece metas abrangentes. Questão 2. A análise SWOT considera apenas fatores externos que impactam a organização. Resposta: errado. Comentário: a análise SWOT avalia tanto o ambiente interno, forças e fraquezas, quanto o externo, oportunidades e ameaças. Questão 3. O planejamento operacional é voltado para a execução prática e atividades de curto prazo. Resposta: certo. Comentário: ele detalha tarefas específicas e promove a execução diária das atividades. Questão 4. A matriz BCG classifica produtos ou serviços com base no crescimento do mercado e força competitiva. Resposta: errado. Comentário: a matriz BCG utiliza os critérios de crescimento do mercado e participação relativa. Questão 5. O planejamento tático é de médio prazo e traduz os objetivos estratégicos para áreas específicas da organização. Resposta: certo. Comentário: ele detalha os planos estratégicos e organiza recursos para departamentos. Questão 6. O planejamento estratégico deve ser alterado constantemente para atender mudanças diárias. Resposta: errado. Comentário: o planejamento estratégico é de longo prazo e não sofre alterações frequentes. Questão 7. A matriz Ansoff apresenta estratégias como penetração de mercado e diversificação. Resposta: certo. Comentário: essas estratégias auxiliam no crescimento organizacional por meio de novos produtos ou mercados. Questão 8. O planejamento tático é exclusivamente elaborado pela alta administração. Resposta: errado. Comentário: ele é elaborado pelos gestores intermediários para detalhar os objetivos estratégicos. Questão 9. O planejamento operacional ignora os objetivos estratégicos da organização. Resposta: errado. Comentário: ele está diretamente alinhado com os objetivos estratégicos para garantir consistência e coerência. Questão 10. A flexibilidade é um dos benefícios do planejamento, permitindo ajustes conforme necessário. Resposta: certo. Comentário: a flexibilidade ajuda a organização a se adaptar rapidamente às mudanças no ambiente externo. Questão 11. A análise SWOT avalia forças e fraquezas do ambiente interno e oportunidades e ameaças do ambiente externo. Resposta: certo. Comentário: essa análise é fundamental para entender o posicionamento da organização no mercado. Questão 12. O planejamento operacional tem foco no longo prazo e na definição de metas globais. Resposta: errado. Comentário: ele é de curto prazo e focado em atividades práticas e imediatas. Questão 13. A matriz BCG é utilizada para priorizar investimentos em produtos ou serviços com maior potencial de retorno. Resposta: certo. Comentário: essa ferramenta analisa o portfólio de produtos com base em crescimento e participação no mercado. Questão 14. O planejamento estratégico considera apenas aspectos internos da organização. Resposta: errado. Comentário: ele considera principalmente o ambiente externo e o posicionamento da organização frente a ele. Questão 15. A matriz Ansoff é uma ferramenta para planejar o crescimento organizacional por meio de novos produtos e mercados. Resposta: certo. Comentário: a matriz Ansoff define estratégias como penetração de mercado e diversificação para expansão. Questão 16. O planejamento tático detalha os objetivos do planejamento estratégico e orienta departamentos específicos. Resposta: certo. Comentário: ele é o elo entre o planejamento estratégico e o operacional, focando em áreas específicas. Questão 17. O planejamento operacional desconsidera os recursos disponíveis na organização. Resposta: errado. Comentário: ele considera recursos e capacidades existentes para executar as tarefas necessárias. Questão 18. A análise SWOT é uma ferramenta exclusiva do planejamento operacional. Resposta: errado. Comentário: ela é utilizada em todos os níveis de planejamento, especialmente no estratégico. Questão 19. A flexibilidade promovida pelo planejamento permite ajustar estratégias e ações diante de mudanças no ambiente. Resposta: certo. Comentário: a flexibilidade é um dos principais benefícios do planejamento bem executado. Questão 20.
O planejamento estratégico é focado em atividades práticas e imediatas realizadas diariamente. Resposta: errado. Comentário: ele é orientado para o longo prazo e define diretrizes globais para a organização.